Evangelho de São João, capítulo 11. E durante essa manhã nós leremos alguns desses versículos. João, capítulo 11, é Novo Testamento, depois do Gênesis. Bem depois, né? Acharam aí? Alguns parece que não tem muita habilidade com a Bíblia, né? Também antes de vir para cá ficou brigando: mãe, aonde está a minha Bíblia? A última vez que eu voltei da Canção Nova eu deixei ela em cima. A ressurreição de Lázaro. Eu não dormi aqui na Canção Nova, eu não conversei com a Luzia hoje de manhã, e tem escrito o resumo do que eu vou falar, porque senão vocês vão achar que a gente combinou tudo. É impressionante o que Deus fala, pede para eu falar para vocês, Ele coloca como essa palavra que foi lida e que foi rezada durante esse período maravilhoso. É Deucidência mesmo. Desperta, ó tu que dormes. O capítulo 11 de São João, a ressurreição de Lázaro, é a maior narrativa de milagre em todo o Evangelho. E é muito interessante que o Evangelho de São João, o Evangelho mais teológico de todos, São João não escreveu o Evangelho para contar a história de Jesus, São João não se preocupou com fatos cronológicos, São João refletiu e meditou durante aproximadamente 60 anos, já que Jesus morreu no ano 30 e ele escreveu o Evangelho pelo ano 90. Ele ficou 60 anos meditando, rezando, assimilando, aprofundando e sintetizando o Evangelho. Por isso que São João faz um resumo de toda a história da salvação. O Evangelho de João começa em Gênesis capítulo 1, é a mesma palavra. No princípio era Deus. São João começa no princípio, e o verbo se fez homem, e o verbo habitou entre nós. Então nesse evangelho teológico, nesse evangelho pensado, refletido, cada sinal é um grande sinal. E além disso, cada sinal é um paradigma. O que significa paradigma? O que aconteceu com ele é para acontecer também conosco. Então é muito interessante que no evangelho mais teológico de todo, a narrativa, a maior narrativa de um milagre na Bíblia, nos traga exatamente o lado humano e o lado divino de Jesus. No evangelho que mais fala da divindade de Jesus, vejam bem, os outros evangelistas, eles vão fazendo pesquisas. São Marcos, por exemplo, começa com o batismo de Jesus e conta dali para frente. São Mateus, que é um pouco posterior a Marcos, já faz uma reflexão sobre o nascimento de Jesus. São Lucas, que é posterior ainda a São Mateus, ele volta já no anúncio do nascimento de Jesus, vai na genealogia de Jesus. São Mateus também tenta fazer essa genealogia. São João vai no princípio. Para ele, de fato, é por isso que ele vai escrever no Apocalipse: Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então cada sinal é absolutamente importante. Aqui nós temos a grande revelação de que Jesus é Deus, e ao mesmo tempo, concomitantemente, nós temos a grande revelação do coração humano de Jesus. Esse trecho belíssimo, que mereceria ser lido, meditado e aprofundado, inclusive depois. Aliás, vocês deveriam depois, como tarefa desse acampamento, aprofundar de modo especial o Evangelho de São João, capítulo 11, e Efésios, capítulo 5. Esse Deus que nos chama para a liberdade plena. Então vamos ler alguns trechinhos desse evangelho. Lázaro caiu doente em Betânia,
onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda na noite tropeça, porque falta a luz. Depois destas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Desperta tu que dormes. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara de sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia ficava longe de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, e diz também para nós hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir a este mundo. A estas palavras ela foi chamar Maria, sua irmã, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se-lhe aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e sob o impulso de profunda emoção. Perguntou: onde o pusestes? Respondeu-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus: vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram:
Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, amando o morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto com o sudário. Ordenou então Jesus: deixai-o, desligai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Eu já aprendi a bater palma. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gastaria aqui uns 15 dias para comentar esse trecho. Mas como não tenho esse tempo todo, vamos tentar refletir durante esse momento sobre essa palavra tão forte de Jesus para nós aqui e para o mundo de hoje. Esse trecho mexeu muito com minha vida. Vocês sabem que hoje eu vivo na comunidade Betânia, comunidade que Deus me chamou a fundar, da qual eu sou o presidente, e aonde nós acolhemos jovens drogados, meninas prostituídas, menores abandonados, pessoas contaminadas com HIV, mãe solteira, enfim, todos alcoólatras e aquele que Deus nos manda. Por que Betânia? Penso que só a leitura desse trecho já nos esclarece muito. Betânia, esse lugarejo na entrada oriental de Jerusalém, quem vai da Galileia para a Judéia, antes de chegar em Jerusalém, passa em Betânia. Betânia era a casa dos amigos de Jesus. E que amizade profunda! Esse trechinho do Evangelho nos mostra o quanto o Senhor amava Lázaro, Marta e Maria. Naquele tempo não existia meios de comunicação, não tinha telefone celular. Como é que então Marta, Maria e Lázaro sabiam quando é que Jesus vinha para ficar na casa deles, já que lá Jesus se hospedava com frequência? Eles não sabiam. Então se supõe que lá em Betânia tinha sempre um quartinho arrumado, preparado, esperando Jesus que chegaria a qualquer momento. E essa é a primeira dimensão do nosso carisma: acolher a cada um que vem até nós, porque nele nos vem o próprio Cristo Jesus. E por isso, além de um quartinho pronto nas nossas casas, nós nos esforçamos para ter também um quarto dentro do nosso coração para acolher estes que vêm até nós. Eu sei que o grande desafio é a gente reconhecer o rosto de Cristo nos olhos avermelhados de um jovem drogado, no coração ferido e machucado de um contaminado com HIV. Mas é o Senhor mesmo que nos disse: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que estáis fazendo. Esse grande carisma que o Senhor nos deu, penso, meus irmãos, que é necessário tornar-se o grande carisma do mundo moderno. Por quê? Nós já ouvimos ontem, através da aula que tivemos com o Padre Haroldo e sua equipe, com o Fradão, o grande drama que estamos vivendo
o drama das drogas. E quando falamos drogas aqui, nós não excluímos o álcool, a maconha, são todas, a cocaína, todas elas. Ouvíamos também que esta é a grande arma que o encardido usa para nos despersonalizar. Ouvimos também que o salário do pecado é a morte. E sabemos que este caminho da dependência química é o caminho que leva à morte. E por isso ele destrói, e por isso ele acaba, e por isso ele despersonaliza, e por isso ele vai crucificando de modo especial os nossos adolescentes, os nossos e as nossas jovens. Nossos jovens, meus irmãos, estão hoje no sepulcro das drogas, no sepulcro da prostituição, no sepulcro do HIV. E muitas vezes, diante da grandeza do problema, diante da imensidão do desafio, nós somos como os amigos judeus que estavam visitando Marta e Maria, e quando Maria saiu para ir ao encontro de Jesus, eles foram atrás pensando, ela vai chorar lá no sepulcro mais uma vez. É tão fácil achar gente que se una para chorar desgraças. No mundo onde os grandes meios de comunicação adoram dar notícia ruim, no mundo onde esses meios a serviço do encardido, porque uma coisa que o encardido não gosta também é que a gente louve, é que a gente glorifique a Deus pelas belezas de Deus. Por isso o encardido ressalta o negativo, por isso que nos jornais só aparece notícia ruim, que é para as pessoas ficar falando, tá ruim, e viver reclamando. Está cheio de judeus chorão nas nossas famílias. É muito fácil, na hora que acontece um problema com o jovem, reunir 10, 12, 15, vizinho, vizinha, tio, tia, só vim para comentar, coitado, que pena, que problema, eu não sabia. O povo adora enterro. Já viu? Conversa de enterro é sempre a mesma. Coitado, descansou. Olha a cara dele, parece que ele morreu sorrindo. Parece que queria se despedir da gente. Ontem mesmo ele passou para mim e fez assim. É sempre a mesma conversa. Outra coisa que o povo gosta é disputar quem é que sofre mais. As comadres conversando, comadre, meu marido é tão ruim, o meu é pior. Meu marido bebe uma garrafa de cachaça, o meu bebe 1 litro. Parece filho de NPS, né? Eu tenho uma dor, eu estou com uma dor pior ainda, isso aí não é nada. Essa dor eu não desejo para o pior do meu inimigo. Isso aí tudo é louvor do encardido. O encardido adora essas coisas. E assim também eles foram lá para chorar, para prestar condolência. Quando a gente olha, qualquer que seja o problema, com os olhos humanos e com os olhos que o encardido vai nos dando através dessas imagens distorcidas da realidade, nós não temos outra alternativa senão a se conformar e dizer, é sempre assim, começa assim, depois piora. Mas Jesus não vem para aumentar o choro. O choro de Jesus não é lamúria. O choro de Jesus significa solidariedade, é a capacidade de chorar com os que choram. O choro de Jesus significa que Ele desce ao nosso nível, que Ele vem até nós. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou como nos lembra São Paulo aos Filipenses, sendo Ele de condição divina, tornou-se humano e depois tornou-se escravo obediente até a morte de cruz. O choro de Jesus significa, Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. O choro de Jesus significa, o nosso Deus não é um Deus longe,
não é um Deus distante, o nosso Deus está próximo, o nosso Deus caminha conosco. E quando Deus chega, Ele não vem para aumentar a lamúria, Ele vem para mostrar um sentido novo para a vida. Ele vem para gritar a Lázaro e quer também gritar aos Lázaros da sociedade moderna, aos Lázaros que estão no túmulo das drogas, no túmulo do HIV, no túmulo do alcoolismo. Lázaro, vem para fora. E é esse o grito de Deus hoje para nós. Existe uma saída. E essa saída não é aquela apresentada nos meios de comunicação. E essa saída não é aquela apresentada pelo Ministério da Saúde, que inclusive nos chamou. Eu fui a Brasília 2 vezes seguidas, no primeiro e no segundo Congresso Brasileiro das Doenças Sexualmente Transmissíveis AIDS, porque Betânia é uma ONG que acolhe pessoas contaminadas com AIDS. Qual é a saída que eles têm para o problema da AIDS? Distribua camisinha. Para os problemas das drogas, troque seringa. Não, quando nós acreditamos, meus irmãos, e quando nós arregaçamos as mangas, e quando nós rompemos com o louvor ao encardido, que é a oração da lamúria, nós também tornamos-nos agentes desta vida nova. Hoje Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Hoje Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Não me interessa que você esteja contaminado com HIV, não me interessa que você esteja paqueando cocaína na sua veia, não me interessa que você está fumando 8, 10, 20, 30 pedras de crack numa semana. Eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. E isso precisa ser dito para mãe, para pai, para essas famílias que estão perdidas, que estão entregando os pontos, que estão se decepcionando, que estão cruzando os braços numa grande oração de lamúria. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas muitas e muitas vezes, sabem por que não acontecem milagres em nossa vida? Porque nós não temos coragem de fazer a nossa parte. Observem na Bíblia, o milagre nunca é uma ação só de Deus. Nunca. É ação humana. A encarnação do Verbo é divina, mas foi preciso que Maria dissesse: eu topo. Et antila Domini, eis aqui a serva do Senhor. Deus abriu o mar vermelho, mas foi preciso que Moisés entrasse na água. Vocês acham que Moisés ficou na praia rezando? Moisés era gago. O gago nervoso fica mais gago ainda. Ele olharia para trás e via aquele batalhão todo, aquele exército vindo a cavalo, e ele a pé, ele começava: Senhor, ai, e morria tudo. Mas ele entrou no mar, e quando Deus viu ele entrando no mar, falou: ai, meu Deus do céu, se eu não abro o mar, essa anta mata meu povo. O milagre é a resposta. E aqui também Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Jesus, gente, agora vocês pensem comigo. Se Jesus tinha esse poder maravilhoso de fazer voltar à vida um morto, ele não tinha poder de fazer esse morto atravessar no meio daquela pedra? Se ele ressuscitado não precisava de porta para entrar, ele atravessava a parede. E por que que ele diz para Marta, Maria e seus amigos: tirai a pedra? Jesus fez o milagre, mas quem tirou a pedra não foi ele. Marta até virou e falou: ah, Senhor, mas não dá, já está fedendo. Ontem fedia por causa do... Está vendo, pastor? Eu não tenho culpa, está aqui, ó. O pecado fede.
Eu falo isso no meu livro Cure Seu Coração. Quem não lava o coração fede. Igual o corpo, assim como o corpo precisa de banho todo dia. O coração precisa de banho todo dia na água viva do Espírito Santo, senão ele fede. O alcoolismo é um fedor do coração. Tem outros tipos de fedores. Pessoa que vive sempre xingando, reclamando da vida, brigando, discutindo. Isso não acontece com vocês, louvado seja Deus. Lá no sul tem. Famílias com o coração fedido, que as famílias que estão sempre brigando, discutindo, um falando mal do outro. Coração fedido é que leva o jovem a ficar lendo e assistindo esses filminhos aí de açougue. Só mostra a carne. Isso é coração fedido. Tem que lavar. E lava-se na água viva do Espírito Santo. Então Maria e Marta virou e falou: Senhor, mas já está fedendo, Senhor. Não tem mais saída. O que nós vamos fazer, né, Padre? Tem que se conformar. É a vontade de Deus. Que vontade de Deus o quê? Isso aí é conversa do encardido. Agora, onde se viu falar que a doença, a desgraça, a morte é a vontade de Deus? O nosso Deus é o Deus da vida. O encardido é tão terrível, porque eu tenho raiva dele. O encardido é tão terrível que além dele fazer o mal, ele joga a culpa em Deus. Ah, tem que se conformar, fazer o quê, né? Já está. A Marta e a Maria estavam assim. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Agora já está 4 dias, está fedendo, né? Acabou. Não tem mais saída. Existe saída. Agora, o milagre é a resposta de Deus. Quando nós temos a coragem de arregaçar as mangas e tirar as pedras. Lá em Betânia o que nós fazemos é isso. Por isso que Betânia não é um centro de recuperação, não é uma comunidade terapêutica. Betânia é uma casa de acolhimento. O nosso carisma é acolher. A recuperação que nós almejamos, ela é fruto do acolhimento. Você está perguntando eu para cá, tá, vamos falar, amor. Ela é fruto do acolhimento que nós praticamos. Nós queremos é acolher essa pessoa. E esse é o grande drama das pessoas que não se sentem acolhidas. Hoje de manhã ainda eu via a transmissão da missa na Rede Globo, às 6 horas da manhã. Aí chegou na hora da paz, o padre falou assim: saudemos-nos uns aos outros em Cristo. Aí ele fez desse jeitinho. Isso é paz? Está falando, afasta de mim? Tem que dar um abraço apertado assim, né? Assustou, foi? Lá na nossa capela, nós fizemos uma capela lá no colégio. A Juscelia é a nossa engenheira e diretora de patrimônio. Ela está assistindo lá agora. Então nós pedimos: Juscelia, vamos fazer uma capela, mas ela tem que ser em formato de um abraço. E fizemos. Ficou linda. Porque no coração de Jesus, Deus abraça a humanidade. E aí, como a marca da nossa capela era o abraço era a marca da nossa celebração. Começávamos a missa sempre com um abraço. E também, na hora da paz, e terminava com um abraço. O mundo tem medo de se abraçar, tem família que tem medo de se abraçar. Precisa abraçar. Pai precisa abraçar filho, filho precisa abraçar pai, irmão precisa abraçar irmão, precisa abraçar e beijar. Um dia eu recebi uma cartinha muito linda de uma senhora evangélica luterana que me escrevia dizendo assim: Padre Léo, há muitos e muitos anos eu vivia na depressão. Eu tomava vários remédios por dia. Conversando com o pastor da minha igreja, ele pediu que eu fosse procurá-lo. O pastor luterano foi meu aluno em filosofia. Eu dava aula na faculdade,
Ele foi meu aluno e eu falava muito essas coisas lá na aula. E ele mandou esse senhor me procurar. Aí ela disse: eu fiquei com vergonha de ir lá procurar o senhor, então eu fui na sua missa, lá na capelinha. A segunda vez que eu fui na sua missa, o senhor me desculpe falar a verdade, padre, eu não precisei nem conversar com o senhor para ser curada. Uma senhora negra, e eu sei até quem é ela, porque ela sempre estava lá, ia cedo na nossa missa. Ela me recebeu com um abraço tão apertado, tão maravilhoso, padre, que naquele abraço Deus mesmo me abraçou. E eu não precisei nem assistir o resto da missa. Eu fui embora, padre. Tanta era a minha felicidade e vontade de jogar no vaso sanitário todos aqueles remédios que eu tomava. Gente, nós precisamos ter a coragem de dar esse abraço, de acabar com essa frieza. Como é que vocês imaginam que Marta, Maria e Lázaro recebiam Jesus na hora que ele chegava lá? Eu não acredito. Maria gostava de juntar o pé dele, pois ela lavou o pé dele com beijo, com lágrimas e com perfume, e secou com o cabelo. Que coisa maravilhosa, gente. Como o mundo hoje tem medo de se abraçar. O mundo hoje tem medo um do outro, e isso está acontecendo dentro de casa. Pais e filhos que não se abraçam. Pais e filhos que perderam o cheiro um do outro. Vocês sabem, na roça, quando nasce um bezerro, bezerrinho novo, você tem que colocar ele para mamar, para a vaca soltar o leite. Se o bezerrinho morrer, a vaca para de dar leite. Então o que o papai fazia? Tirava o couro do bezerro, que morreu, prendia o cabeça da vaca assim num canzil, para não olhar para trás, né? Punha outro bezerro para mamar, e punha o couro do filho, do bezerrinho morto, em cima daquele. A vaca sentia o cheiro do filho e soltava o leite. Nas famílias hoje está faltando o leite do amor, da alegria, da vida, por falta de cheiro do pai, cheiro da mãe, cheiro do abraço de pai e mãe, cheiro do amor de Deus. O nosso Deus nos chama a ter essa coragem do absurdo. Hoje Ele quer gritar: Lázaro, Lázara, vem para fora. Saia do túmulo da droga, do egoísmo, do túmulo da mentira, do túmulo do pecado. Mas Ele nos chama, cada um de nós, a sermos aqueles que vão tirar as pedras. E a segunda missão nossa, no finalzinho do Evangelho: desligai-o e deixai-o ir. Por isso a nossa casa é uma casa de acolhimento. Os três grandes motivos: a droga, qualquer droga afeta o físico, o psíquico e o espiritual. Os três motivos do nosso acolhimento: Marta, Maria e Lázaro. Em Marta nós descobrimos a importância de servir o Senhor. Em Marta nós descobrimos a dimensão do serviço. Lucas capítulo 10, Marta é aquela que servia o Senhor. Em Marta nós descobrimos a dimensão do trabalho na comunidade. É importante viver a dimensão do trabalho. O jovem aprende aí fora a doutrina da facilidade, do roubo. Para ter droga ele rouba, ele mata. Ele tem que descobrir pelo trabalho, transformar a terra. Essa raça de gente fraca que nós estamos criando hoje não pode. O ser humano nasceu para transformar o mundo. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, versículo 1. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso espírito, do vosso coração. Mas em Marta também nós descobrimos aquilo que Jesus disse a ela: Marta, Marta, tu te inquietas com tantas coisas. Em Marta nós descobrimos essa dimensão de buscar somente o necessário. Olhai as aves do céu, os lírios do campo. Por isso que o nosso recanto é hoje um mini zoológico. Nós temos mais de 500 animais, desde macaquinho, criação de coelhos, galinha de raça, peixe,
cabrito, enfim, macaco, temos tudo lá. Porque é muito importante esse contato com a natureza, com as flores, com as plantas. A hora que ele começa a cuidar de uma planta, de um passarinho, pouco a pouco ele começa a cuidar de si mesmo. Uma das características do jovem que se droga, ele começa a esquecer de se cuidar. Ele vende a roupa dele para poder comprar a droga, ele já não faz mais a barba, ele não corta mais o cabelo, ele não escova mais o dente, por isso cai. Quando ele começa a se preocupar de novo consigo, a cuidar de si, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então se a gente ama a gente cuida da gente, né? A gente tem que acordar, a gente tem que estar bonito, a gente tem que estar alegre. Como lembra o padre Jonas, o coração é da gente, a cara pertence aos outros. Então eu não posso ficar com essa cara feia. Então é começar a cuidar de si e a cuidar do outro, nessa terapia do abraço, do carinho, da ternura. Com Maria nós descobrimos a dimensão da oração, sentar aos pés do Mestre. Sem oração, sem a dimensão espiritual, o Fradão lembrou muito bem ontem aqui à tarde, não existe recuperação nenhuma. Na Itália, o governo criou uma clínica que era uma das melhores clínicas, Gemelli, eu acho. Gemelli, né? Uma das melhores clínicas de recuperação de drogados da Itália. Uma coisa de louco, com aparelhagens fabulosas, com tudo que precisava, tudo que a gente não tem. Porque Betânia não cobra um centavo. Além de não cobrar, se você for rico e puder pagar, você não pode pagar. Um dia chegou um homem lá, um doutor, falou para mim: padre, o senhor fala quanto é? E eu posso pagar. Eu falei: o senhor não pode. Ele falou: eu posso pagar, eu tenho muito dinheiro. Eu falei: mas o senhor não pode. O senhor sabe lá quanto custa o nosso amor, o nosso carinho, a nossa vida de oração, o que nós vamos dar para o seu filho? Dinheiro nenhum do mundo paga. Se pagasse, seu filho não estava aqui. Não paga. Betânia, além de não cobrar, não aceita pagamento. Ah, você pode ajudar? Então vai lá no banco, como todos fazem, como muita gente pobre ajuda a manter a comunidade. Eu tenho um bando de gente pobre, gente desempregada, mas que tira 10% do que ganha e deposita na nossa conta. Betânia nasceu pedindo ajuda de R$1 por pessoa. E graças a Deus nós temos pessoas que até hoje são fiéis ao nosso R$1. É assim que Betânia vive. Nós vivemos da providência de Deus. Não porque um empresário rico resolveu doar, não. Deus cuida de nós para que nós podemos e possamos cuidar dos seus filhos marginalizados, destruídos, contaminados. Então Betânia ninguém pode pagar. Nós vivemos da graça de Deus, nós vivemos de ajuda. Nenhum de nós consagrados em Betânia temos INPS. Nenhum. Tanto que agora um dos nossos consagrados, que foi recuperado na comunidade, hoje ele é um casal que veio para a comunidade como drogado, fazia 16 anos que usavam droga, cocaína injetável, guardavam droga em casa como forma de pagamento para os traficantes. O apartamento deles era depósito lá em Itajaí. Itajaí, que tem a triste estatística de ser a campeã nacional e hoje infelizmente mundial de jovens contaminados com HIV. Santa Catarina tem as 3 primeiras: Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, infelizmente. E nós temos um dado interessante lá, que talvez do mundo inteiro, nem na Holanda, aonde tem no mês de novembro a Maconha Fest, o grande festival da maconha, nem na Suécia, Suíça, aonde existe os free space, né, o espaço livre para usar droga, tem tantas pessoas contaminadas com HIV em função da droga como na nossa região, lá no sul do Brasil. Hoje chega a 60%, 70%. Então esse casal estava assim. E eles foram para a comunidade, encontraram Deus, se recuperaram e acabaram se consagrando, vivem como consagrados e hoje são superiores da comunidade em Curitiba. Porque nós temos o recanto em São João, em Curitiba, e agora também em Foz do Iguaçu, lá na divisa com o Paraguai e com a Argentina. E o sueco, nosso menino, ele foi acometido de uma doença muito, muito difícil. Há poucos dias, passamos um momento difícil, constatou-se que ele tinha um câncer maligno na papila. Portanto, é um lugar muito difícil. E aí o povo de Curitiba estava preocupado: como nós vamos fazer para pagar? Aí eu peguei ele no carro, levei para Brusque, os médicos lá atenderam, me cobraram 1 centavo.
voltou a Curitiba para fazer a cirurgia. Só o anestesista ficaria em R$4.500. Onde nós vamos tirar esse dinheiro? Falava assim 25 mil. Uma mulher lá de Curitiba me convidou para um almoço, para um jantar, e aí ela toda apavorada: como é que nós vamos fazer? Eu falei: não tem a caminhonete que eu uso, e venda ela e pronto, não se preocupe com isso aí não. O médico que o atendeu ficou tão impressionado com o testemunho dele, que arrumou hospital de primeira, um dos melhores do Paraná, médico, anestesista, internação, tudo, sem pagar um centavo. Deus cuida de nós. E cuida mesmo. Gente, eu falava ontem a vocês, o amor de Deus é nos detalhes. Outro dia eu cheguei na comunidade, lá na sede, a superiora, um casal superior, a superiora falou assim: ai, Léo, hoje a gente não tem nem óleo e nem batata. Fazer o quê? Isso era 4 horas da tarde. 5:30 da tarde chegou um senhor, abriu o porta-mala do carro, uma caixa de óleo e 2 sacos de batata. Como é que ele descobriu? Então eu sempre acredito que Deus manda. Às vezes fica parado na mão de algumas pessoas que acham que é dela e guarda. Mas Deus manda. O milagre sempre acontece, mas quem precisa tirar as pedras? Então essa experiência de Deus, o abandono de Deus. Com Lázaro nós percebemos essa dimensão afetiva. Então veja, a dimensão física da droga nós miramos em Marta. A dimensão espiritual nós miramos em Maria. A dimensão afetiva nós miramos em Lázaro. E com os 3 irmãos nós procuramos viver Betânia. E ser Betânia um para o outro. Acolher a cada um que vem até nós, como se fosse, porque de fato é o próprio Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a grande doença da humanidade. Eu tenho feito esse desafio. Eu duvido que um casal que reze o terço todo dia, eu duvido se um dia esse casal terá um filho drogado. Duvido. Faça esse desafio. Duvido mais. Eu duvido que pai que abrace todos os dias o seu filho, a sua filha, eu duvido que vai ter um filho drogado. Eu duvido. Porque o dia que o filho fumar maconha pela primeira vez, a hora de dar um abraço e um beijo, o pai vai sentir o cheiro da droga que fica grudado no cabelo por mais de 12 horas. E aí vai poder intervir. E se isso acontecer, eu vejo lá em Betânia, aqueles que os pais estão juntos, que a família está junto, que a esposa está junto, que o esposo está junto, que demonstram apoio, no instantinho eles conseguem se recuperar, no instantinho. Por isso que Betânia não afasta da convivência familiar. Todo domingo das 2 às 5 pode visitar a comunidade. O jovem entrou lá hoje de manhã, hoje domingo, se alguém chegar na comunidade, hoje à tarde já pode receber visita. Nós não podemos cortar esse contato da família. O jovem precisa de abraço, o jovem precisa de carinho, o jovem precisa do contato, do convívio com o pai e com a mãe. Por isso que Betânia tem 3 leis. A primeira é acolher a cada um com um abraço. Visita que vai até lá, o irmão, todo dia de manhã, na oração da manhã, na oração da noite, antes de dormir tem que se abraçar. Em Betânia a coisa que a gente mais faz, a gente se abraça. Uma vez os pedreiros foram trabalhar lá, chegaram cedo, e nós lá de manhã, depois do café, da oração, antes do café, e todo mundo se abraçando, se beijando, homem beijando homem. Ele olhou e falou: não sei não, esse padre aí é meio... Teve o padrasto do menino também que foi lá, aí o menino chegou, ô paizão, veio e me deu um beijo. Ele chamou o rapazinho: embora, tome cuidado. Porque começa, será que esses padres assim, ó, dão de graça, não cobra nada, e fica abraçando e beijando o Senhor? Ó, não sei não. Achou que nós era Creusa. Lá não, é. Eles têm medo de se abraçar, de se beijar. Engraçado que quando o homem vai ver jogo de futebol, a hora que o time dele faz gol, ele abraça até os estranhos que estão do lado. Aí é homem, aí é macho. Não é?
Então essa é a primeira norma nossa, e que vale para a sua casa, para a sua família também. Segunda norma de Betânia: não discutir nunca. Gente, eu estou convicto de uma coisa, e você também pode chegar a essa conclusão: não existe nenhuma solução para nenhum problema no mundo, que seja no namoro, na família, onde for, que brote de uma discussão. Só as antas discutem. Quando há discussão, só existe derrotado, porque um quer ganhar. Marido e mulher, por que discute? Por bobagem. Meu pai e minha mãe vão fazer 48 anos de casado agora em outubro. Nunca nenhum dos filhos viram papai e mamãe discutir. Nunca, nunca, nunca. Então eu aprendi isso em casa. A minha casa foi a primeira Betânia para mim. Porque mamãe, pobre sim, graças a Deus, nossa família é pobre. Mas quando chegava alguém para comer, um pobre para comer na minha casa, para pedir esmola, mamãe não punha comida naquela lata suja dele, não. Arrumava a mesa e punha ele para sentar na mesa, ele comia o que a gente comia. E em Betânia é assim. Em Betânia todos somos iguais. O padre, os consagrados, o filho que chegou há um ano ou que chegou hoje, senta igual, come igual, é irmão. O mundo precisa aprender a ser irmão. Ou eu falo que Jesus está no outro, ou isso é lorota. É lorota. Essa pastoral do sorriso. Então a nossa terceira dimensão: acolher a cada um como se fosse o próprio Cristo. E como isso é fundamental, quando a gente começa a ver o outro com os olhos de Jesus. Gente, o que é amar? Como é seu nome? Eu e a Daniela, nós vamos namorar. Ela é bonita e eu sou lindo, ó, vai dar um casal então. Aí a gente começa a namorar. Tudo vai uma maravilha até que vem a primeira discussão. E quando ela virar, quando eu disser: Daniela, você fez uma coisa que eu não gostei. E se ela começar a fazer coisas que eu não gosto, eu digo: acabou, não quero mais você. Acabou. Não é assim? Isso não é amar. Isso é gostar. Amar é a gente fazer vir à tona o melhor que o outro tem. Isso é amar. É fazer emergir a personalidade humana. O mundo só fala as coisas ruins que a gente tem. Isso não precisa ninguém falar, isso eu já sei. Isso tem a confissão, vai lá, dobra o joelho, debulha na frente do padre, meu filho. Amar é eu fazer o melhor que o outro tem, que está escondido, ele tem que vir à tona. E não é isso que Jesus fazia. Quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas descobriam o melhor. Zaqueu, por exemplo, aquele baixinho, safado, ladrão. Coitado do Zaqueu. Vocês já pararam para imaginar o Zaqueu? Como ele era quando ele era jovem? É daí que veio os traumas de Zaqueu. Zaqueu pequenininho, magrinho, feinho. O tanto de apelido que ele tinha, coitadinho. Toquinho de marrabote, estacionamento de sapo. E o judeu, vamos mais para lá um pouco aí. E o judeu, para ele a figura mais importante, até hoje, é o homem. A mulher para o judeu é um ser de segunda categoria. Tanto que o judeu reza todo dia até hoje: eu te louvo, Javé, por ter nascido judeu, eu te louvo por não ter nascido mulher. É assim até hoje. Então imagina um homem feinho, fraquinho daquele jeito. Zaqueu era cheio de trauma. Zaqueu nunca ia dar nada na vida. Então Zaqueu um dia pensou: se eu começar a roubar e ter dinheiro, eles vão gostar de mim por causa do meu dinheiro. E ele pensou: eu vou ficar embaixo daquela árvore. A hora que ele passar aqui, eu vou subir ali, ficar ali perto da escada. A hora que o padre Jonas sair, eu tiro a fotografia dele, né? Assim eles pensaram com o Zaqueu. O Zaqueu pensou, ficou lá embaixo da árvore, em cima da árvore, olhando. Aí Jesus chegou, pronto. Aí o resto da história vocês conhecem. Desce, Zaqueu, e não desceu, e caiu. E aquele encontro maravilhoso. Jesus devolveu a Zaqueu o melhor que ele tinha. Aquela samaritana, uma cavala de uma viúva, pois a mulher já tinha ficado viúva 5 vezes, ela arrumou marido. Era bonito demais, velho. Tem umas aí que não arruma meio marido. Agora a mulher arrumou 5.
mas não era feliz. Jesus transforma essa mulher numa prostituída, numa evangelizadora. Quando a gente ama de fato, ajuda a transformar. Gente, o tema desse aprofundamento que está sendo esse acampamento é lindo demais e precisa ser decorado. O amor vence. É isso que Jesus veio falar em Betânia. Ah, Senhor, já tem 4 dias, Senhor, ele já está fedendo, Senhor. E Jesus olha e diz: o amor vence. Quando tudo parece perdido, Jesus vem, Ele é a solução. Jesus é a solução de Deus para todos os problemas, de todas as pessoas, de todos os tempos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele quer ter esse encontro com cada um. Betânia é um grande convite a cada um de nós. Um convite a acreditar na vida. Eu fico imaginando, hoje nós temos alguns jovens consagrados, hoje nós temos alguns jovens que deixaram tudo, estão vivendo lá da providência de Deus, ajudando a acolher, ajudando a evangelizar, ajudando a anunciar Jesus. Eu fico imaginando um exército desse. Ah, meu Deus, eu fico imaginando um exército de jovens que tenha coragem de sair desse acampamento dizendo: o amor vence. O amor vence o ódio, o amor vence a depressão, o amor vence as drogas, o amor vence a prostituição, o amor vence o homossexualismo. Não existe passado, mesmo quando tudo está perdido, mesmo quando o pecado já está fedendo, e talvez hoje você se sinta assim. Aquele caixote que você se meteu, ele foi se transformando num sepulcro de pedra, de aço, e você não consegue deixar essas drogas, e você não consegue deixar o homossexualismo, e você não consegue deixar a prostituição. Hoje Jesus chega para você, grita, berra o seu nome, diz: venha para fora, venha para a vida. Desperta, tu que dormes. Outrora eras trevas. Talvez esse outrora foi ontem. Talvez esse outrora foi essa noite que você saiu escondido aí pelo meio do mato do acampamento para fumar o seu baseado. Talvez o outrora tenha sido essa noite que você, escondido na sua barraca, bebeu um golinho da bebida que você trouxe escondida. Mas o Senhor está dizendo: outrora eras trevas. Hoje, com esse dia lindo, com esse dia novo, o Senhor está dizendo: sois luz no Senhor, comportai-vos como filhos da luz. Deixa acender a chama dessa luz de Deus. Agora é preciso ser muito forte. É preciso ter a coragem, meus irmãos, de romper com esses túmulos todos, de romper com os túmulos do passado. Entrega o seu passado a Deus. Não faça como a mulher de Ló, que ficou olhando para trás e virou uma estátua de sal. Jesus diz: vós sois o sal da terra, mas não vire uma estátua de sal. Jovens, eu vos escrevo porque sois forte e vencestes o maligno. Jovens, hoje podeis também vencer o encardido. Talvez o seu coração esteja encardido. Não tenha medo de pedir: Senhor, lava, purifica o meu coração, restaura-me de novo. Ainda que os seus pecados estejam vermelho escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, porque o nosso Deus é um Deus que nos ama. O nosso Deus quer visitar Betânia. E sabem qual é a principal Betânia que Deus quer visitar? O seu coração. Além de viver em Betânia, morar em Betânia, a nossa vocação é ser Betânia, ter um coração Betânia. Num mundo de tanta tristeza, num mundo de tanto egoísmo, é preciso a gente ter a coragem de ser testemunhas da ternura do nosso Deus, testemunhas do abraço de nosso Deus. O mundo precisa de esperança.
de jovens que olhem para frente, de jovens que não tenham medo do futuro, que jovens que não estejam presos ao passado, de jovens que tenham a coragem de dizer: com Deus nós podemos vencer e vamos vencer. O amor vence, porque Deus nos ama. Na véspera da Páscoa, a professora mandou os alunos que cada um fizesse um desenho sobre a Páscoa. E cada aluno fez um desenho. Um desenhou um ovo e escreveu uma frase: como a vida está escondida no ovo, a vida de Deus se esconde na Páscoa e se revela. Outra criança desenhou um coelhinho muito bonitinho e escreveu: a fertilidade do coelho é a vida nova que Jesus nos traz. E assim foi, cada um foi uma vela. E teve uma criança que escreveu uma cruz, desenhou uma cruz vazia, toda colorida. Aquelas crianças que pegam lápis de cor e vai colorindo assim, aquela cruz, mas era a cruz mais linda, mais colorida e mais alegre. E a professora chegou, olhou e viu aquela cruz colorida, aquela cruz bonita, e perguntou: mas você não escreveu nada e a cruz sua está vazia? Ela diz: eu escrevi atrás. Quando a professora virou a folha, atrás estava escrito: quem ri por último, ri melhor. Lá menor. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é. Eu quero ver samba no pé e a bateria. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida, pensa na letra. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela não é doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? CançãoNovaPlay.com. Assine já!